Oi, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a legislação brasileira, né? Eu vou começar pela nossa lei maior. A nossa lei maior, que todo professor precisa saber, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, é a lei número 9394/96. Essa lei, ela vem alterando várias situações que antes no Brasil não estavam muito organizadas. E quando ela chega, principalmente no campo das pessoas com deficiência, lembrando, pessoas com deficiência, portador nunca. Aí você pode me perguntar, por que portador nunca, né? Porque a pessoa portar algo quer dizer que eu posso ter ou não ter. Então, por exemplo, né, eu às vezes uso óculos de descanso. Você não vai me ver aqui de óculos. Então, eu não estou portando meu óculos, eu posso retirar. No caso da deficiência, eu não posso fazer isso. Então, pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência estava numa situação bastante difícil. Por quê? Porque enquanto aluno, nós tínhamos algumas leis, mas ela não ia no enfoque direcionado ao trabalho efetivo. O que a lei fez? Ela coloca no seu artigo 58, que é o capítulo focado na educação especial, ela coloca assim, que a pessoa com deficiência tem direito a receber a sua educação preferencialmente na rede regular de ensino. Quando se fala rede regular de ensino, é a escola comum, a escola onde todos vão. Então, não separado como era antigamente. Então, antigamente era assim, pessoa com deficiência numa escola, pessoa sem deficiência em outra. E aí, você ficava em espaços que as pessoas não entravam em contato. A lei vem dizendo preferencialmente na rede regular de ensino. Então, para todo tipo de deficiência, nomeando deficiências, né? Deficiência intelectual, deficiência auditiva, deficiência física, deficiência múltipla e entrou o transtorno global de desenvolvimento, que atualmente mudou muito o termo, mas na lei ainda está. E o excepcional, né, o que as pessoas quase nunca lembram, as pessoas com alta habilidade. A alta habilidade ficou mais conhecido como pessoa com superdotação, ou seja, inteligência acima do esperado. E aí, essas pessoas, então, preferencialmente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que você teria direito a ser matriculado na rede comum. O termo ligado a isso é inclusão, não é? Então, eu estar em um espaço em que existem pessoas com deficiência e sem deficiência. As pessoas com surdez são as que menos desejam esse movimento inclusivo. Elas entendem que são rejeitadas, que são deixadas de lado, que não têm respeitado a sua língua, que não têm respeitado a sua cultura, fizeram diversos protestos, foram à Câmara dos Deputados, de vereadores, fizeram passeata, reclamaram das mais diversas formas para poder garantir que tivessem acesso só à escola de surdos. Por quê? Porque eles entendem que a maioria dos professores não estão capacitados para fazer todo o trabalho que uma pessoa com surdez precisa para se educar adequadamente. No entanto, até a presente data, por mais que houvessem discussões e houvessem problemas, isso não foi alterado, então nós temos sim alunos com surdez que estão na rede regular de ensino, né, estão matriculados lá junto com qualquer outro aluno e das condições que são possíveis, né? Existem casos que dizem que são efetivos, em sua grande maioria muitos problemas, existem grupos, né, em comunidades da internet, Facebook, Twitter, para denunciar problemas realmente ligados a esse tipo de situação, mas o Ministério da Educação abriu um precedente de ainda manter a escola de educação especial, mas o que a gente sabe? Que existem poucas vagas, as pessoas que conseguem sua matrícula não costumam abrir mão desse espaço, então falta vaga ou às vezes é muito longe do espaço em que a pessoa está, mas as famílias costumam fazer muitos sacrifícios para poder manter os seus filhos ainda na escola especializadas para surdos.
Dando continuidade a essa questão da lei, embora no Brasil, desde 1854, exista uma escola para a pessoa com surdez do governo federal, que existe até hoje, chamado INES, só no ano de 2002 é que sai a primeira lei a respeito da Libras, né, da Língua Brasileira de Sinais. Essa lei, a 10.436, ela sai em 2002, ela é bastante curtinha, né? Mas o que foi importante? Que ela garante que a língua usada pelos surdos aqui no Brasil é a Libras. Aí você pode perguntar, isso é importante por quê? Isso é importante porque cada país, cada cultura tem uma língua. Então, a língua falada na Argentina não é a mesma língua de sinais falada aqui no Brasil. A língua de sinais falada no Uruguai não é a mesma falada aqui no Brasil. E até 2002, de repente, se alguém podia, nós vamos usar agora a língua americana de sinais, nós vamos usar outro tipo de língua de sinais, poderia acontecer porque não tinha nenhuma lei dizendo, olha, aqui no Brasil é assim. Enquanto que na língua portuguesa existe, né? Na escola pública, você só pode lecionar, você só pode ensinar na língua portuguesa, exceção os surdos agora, que a gente está discutindo que é a Libras, e as comunidades de indígenas, né, que eles têm o direito de aprenderem na sua língua materna, mas fora isso, não. Mas eu não tenho direito a aprender uma língua estrangeira? Tem, mas ninguém, por exemplo, leciona ciências falando tudo em inglês. Não, você não leciona matemática ensinando tudo em espanhol, não. Então, isso só pode ser ensinado através da língua portuguesa. A partir de 2002, a mesma coisa, qualquer surdo que esteja matriculado em uma escola pública, né, aqui no Brasil, ele terá acesso à língua brasileira de sinais. E existe língua de sinais para os indígenas diferenciados? Sim, existe. Então, os surdos indígenas também têm direito a usar a língua materna de onde ele estiver. No artigo 1º ele fala exatamente isso. É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a língua brasileira de sinais, Libras e outros recursos de expressão a ela associada. Tá, aí vem o parágrafo único, vai explicar o que é. Entende-se como língua brasileira de sinais, Libras, a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, ou seja, visual motora, com estrutura gramatical própria, não segue a língua portuguesa, tá? A estrutura é outra, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. Então, fechou. Então, agora sabemos a quem. A outra, né, o outro ponto bem importante que ocorreu foi que, a partir daí, o que se defende? Se defende que todos os cursos de licenciatura, eles devem ter a disciplina na sua grade. E é aí que entra a nossa disciplina. E só nos cursos de licenciatura? Sim. Nos cursos de licenciatura, nos cursos ainda considerado dentro da legislação, nos cursos de nível médio, mas de formação de professores, no curso normal superior, no curso de pedagogia, no curso de educação especial, que aqui no Brasil ele está focado na pós-graduação, e também nos cursos de fonoaudiologia. Por que fonoaudiologia? Porque as fonos lidam exatamente com esse grupo, o grupo das pessoas com deficiência auditiva e surdez. Então, seria interessante que, enquanto profissional, ela conseguisse dar as indicações também através da língua de sinais. Tá, então fechou, os professores estão sabendo como é que ocorre, mas e os outros profissionais? Surdo trabalha? Surdo trabalha. Surdo tem atividade recreativa? Tem. Então, o que é o ideal? E também abriu-se um leque aí. Diz o quê? A Libra será disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e educação profissional a partir de 1 ano da publicação deste decreto. O que quer dizer a questão optativa? Não vem na grade, mas, digamos, você é um enfermeiro. Tem um paciente lá, você precisa comunicar. Como é que vai fazer?
Seria o ideal que a pessoa soubesse a língua? Sim, para que ela pudesse comunicar-se diretamente ao seu paciente. Você tem uma empresa, ótimo. Tem um percentual que você precisa ter de profissionais com deficiência? Sim. Pode ser que seja surdo? Sim, também. Então, nesse caso, um administrador de empresas deveria ter conhecimento básico a respeito disso. Então, aí vem a próxima discussão. A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional a partir de 1 ano da publicação desse decreto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que existem outros profissionais que poderiam beneficiar a comunidade surda tendo acesso a Libras. Então, que tipo de profissionais? Vamos aos exemplos. Se você é um enfermeiro, você está lá, precisa passar a indicação ao seu paciente. Ele é um surdo. Ele vai precisar de um intérprete ou seria mais efetivo que a pessoa conhecesse? Seria mais efetivo que o próprio profissional conhecesse e conseguisse conversar. Então, nesse caso, a sugestão é que o enfermeiro também tivesse acesso. Só que nesse caso não é obrigatório, é optativo. Aquele profissional que tem um maior recurso, o que ele vai fazer? Ele vai procurar maior capacitação. Outra situação que é bastante comum. Existe o percentual de profissionais em todas as empresas de pessoas com deficiência, isso é lei. Aí você é um administrador de empresa, você tem lá o seu profissional trabalhando. Toda vez que precisa dar uma indicação, você precisa chamar o intérprete, você precisa de outro profissional para poder trabalhar com você. Pode ser feito assim? Pode, mas ele pode aprender e conseguir fazer essa intervenção sozinho? Pode. Então, essa possibilidade foi aberta. Então, você teria o quê? Você teria lá um espaço para poder aprender mais uma língua e assim ser um profissional diferenciado. Continuando, lá no artigo 2º diz, deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas, concessionários de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da língua brasileira de sinais como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil. O que isso geraria? Você teria todo lugar de grande movimentação de pessoas, o indicado seria que ou já tivesse o intérprete lá, ou que os profissionais fossem capacitados de tal forma que você conseguisse atender a qualquer pessoa que chegue para receber a sua intervenção. Então, são situações para se entender o que fazer. Tá. Artigo 3º. As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde devem garantir atendimento e tratamento adequado. Aí eles ainda usam o termo portador, que depois mudaram, né? As pessoas com deficiência auditiva, de acordo com as normas legais. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu sou uma pessoa com surdez e eu preciso de um atendimento de fonoaudiologia, de otorrino, de aparelho, né, de amplificação sonora individual, do implante coclear, eu tenho direito e deve ser garantido esse direito enquanto pessoa com deficiência auditiva. Então, nós vamos entender que há um subsídio, né, do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, ou deveria existir, para conseguir garantir o pleno acesso dessas pessoas à saúde, ao que eles necessitam. E assim estaria sendo garantido o artigo e você poderia ter uma melhor qualidade de vida da pessoa com surdez. Artigo 4º. O Sistema Educacional Federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médios e superior, do ensino da língua brasileira de sinais Libras como parte integrante dos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, conforme legislação vigente. Parágrafo único. A língua brasileira de sinais Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Bom, aí ele retoma, né, onde é que você vai estar, como é que você vai fazer a questão da formação, retoma que a educação especial, fonoaudiologia de novo, magistério ainda
né? Ele ainda cita magistério, nível médio e superior, portanto a gente vai entender magistério, a formação de professores. E diz que a Libras não pode substituir a língua portuguesa. Aí vem assim, mas como assim? Bom, quando nós pensamos na pessoa com surdez, a língua 1 dele, né, nós chamamos L1, é Libras. Então, é a língua materna dele. A segunda língua dele é a língua portuguesa. Aí você pode me perguntar, para quê? Né? Bom, para ter acesso ao conteúdo que está escrito, conteúdo gráfico, você precisa ler nome de rua, você precisa ler itinerário de ônibus, você precisa fazer avaliações. Se você vai procurar um emprego, você precisa preencher ficha e tudo isso é na língua portuguesa. Então, dá-se a indicação em Libras, né, para que a pessoa saiba o que é que você está dizendo, mas ela escreverá na língua portuguesa, claro, com a estrutura que um surdo escreve, mas sempre na língua portuguesa. Aí você me diz, e o surdo consegue, né, fazer esse trâmite? Com algumas dificuldades, com algumas características específicas da pessoa com surdez? Sim, ele consegue. Tem dificuldade com alguma coisa? Em sua grande maioria com a questão da metáfora logo no começo, mas com um trabalho bem feito, consegue dar conta e saber do que é. E aí o artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bom, falou de um monte de coisa, né? Olha, a Libras é a língua do surdo no Brasil, tem que entrar na formação dos professores, nos cursos de fonoaudiologia, mas quando? Não disse. Né? Disse que entraria em vigor a partir de 1 ano, que deve fazer para a disciplina nos demais cursos, tá? Mas aí não deu data específica, não descreveu, e uma coisa que muitos sentiram falta. Quem é a pessoa com surdez? A lei não fala. Ela não descreve o que é, ela vai falando o surdo, a pessoa com deficiência auditiva, a pessoa com surdez, né? A pessoa com deficiência auditiva e não deu. Não deu o conceito, quem é surdo, como é, o que acontece, como que a lei vai fechar. E aí, as comunidades surdas, os professores ligados, começaram a questionar, como que vai acontecer isso? Como que a gente vai saber? Né? Como é que vai se nomear? Ah, deficiência auditiva, quem tem uma perda só já entra? Ou vai ter um dado específico da Organização Mundial de Saúde? O que é que nós vamos fazer? E aí sentiu-se muita falta de ter algo que norteasse, que desse uma previsão mais específica. E se entendia que daqui a algum tempo seria necessário que a pessoa tivesse uma legislação mais contundente. E aí você vai pensando, ué, mas começou lá, né, em 1996, falando que a pessoa com surdez vai? Pois é aí que começa a discussão. Desde 1996, a legislação estava já sinalizando que começaria esse movimento inclusivo, que começaria a inserção dessas pessoas com deficiência na rede regular de ensino. No entanto, por não ter data, por não ter um fechamento, muitos pensaram, né, olha, eu não vou fazer essa formação e talvez esse aluno não chegue até a minha sala. E por um tempo isso funcionou mesmo. Somente os professores que tinham especialização, os professores ligados à formação específica, recebiam alunos com deficiência auditiva. Mas essa mesma lei, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que fala sobre a pessoa com deficiência estar matriculada na rede regular de ensino, ela também fala que a pessoa tem direito a se matricular na escola mais próxima à sua casa. E aí começaram algumas dificuldades, porque as escolas especiais, elas eram longe, as mães começam a buscar, começa-se a entender que tem-se o direito de matricular-se na rede regular de ensino, mas as escolas alegavam, olha, eu não tenho informação, eu posso receber o seu aluno, ele será bem-vindo, mas eu não tenho informação. E a própria família fazia a opção por não matricular, porque sentia medo, porque entendia que não poderia. E aí ficou um impasse entre a família,
a escola e o que diz a legislação. Mas, nos últimos tempos, o que nós temos visto? Que as pessoas estão mais atentas, né, ao que eu posso ter e o que eu deveria ter. E aí a gente pensa, e agora? Como é que fará? Bom, entendendo que em 2002 se fechou assim e não se tinha um outro norte, os especialistas em legislação acreditavam, olha, vai ter que ser feito algum decreto, alguma outra situação que explane melhor como é que essa situação vai ficar, para que as pessoas com deficiência auditiva não se sintam perdidas. Quando pensamos em vir, né, você pode me perguntar, por que já não fizeram isso desde lá, de 1996? Bom, a Lei de Diretrizes e Bases, ela é muito mais geral, ela vem dando um norte e a partir daí cada grupo específico ele vai tendo mais outras leis complementares para poder auxiliar essa organização. Então foi um princípio. Aí você pode perguntar, mas tá, você não disse que as pessoas com surdez, com deficiência auditiva são contra? Sim, mas a legislação não foi alterada. Então, até enquanto nós não tenhamos nenhuma alteração para tal, nós não temos outra solução a não ser nos adequar ao que tem no momento. Passados 3 anos de toda essa discussão, de todo o movimento a respeito da cultura surda, de todo um grupo de especialistas pensando sobre o que fazer, sai um decreto, né, em 2005, o decreto 5626, para poder fechar as arestas que foram deixadas da Lei 10.436, que ela vem no geral. Aí você pode falar assim para mim, puxa, mas isso é tão cansativo, eu preciso saber de todas essas regras? Aí vem a minha dica, sim, você precisa. Qualquer que seja o concurso público, qualquer que seja a discussão a respeito da pessoa com deficiência auditiva, a educação da pessoa com surdez, você precisa necessariamente conhecer tanto o que diz a Lei de Diretrizes e Bases sobre o assunto, quanto o que diz a Lei 10.436. E a partir daí, você consegue ter um parâmetro na forma como a educação para a pessoa com surdez está organizada no Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos discutir mais sobre o quê? Sobre o decreto 5626. E você vai ver que ele é muito mais diretivo, ele é muito mais fechado, ele é muito mais específico, dando a entender o que nós devemos fazer, como com prazos, datas e outras situações a mais que foram deixadas da lei anterior, mas que agora elas vão dando um padrão mais assertivo para as pessoas com deficiência auditiva na escola, na rede regular de ensino brasileira. Agora um momentinho para você ir tomar um chá, tomar um café, já já a gente volta.